Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, se apresenta mostrando para nós João, né? João Batista, só nível de entendimento, o nome dele era apenas João. Batista se dá ao título que ele batizava, né? Na verdade vem do grego João Baptista, ou João o que batiza, foi nos traduzido como João Baptista, ficando como João Batista, e é conhecido assim até hoje, né? Mas na verdade o nome dele é João o que batiza, ou o que batizava. Ele apresenta-se no deserto da Judéia com a mensagem acerca do reino. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. Ela vai significar uma mudança radical de mente e atitude. Só se arrepende de fato aquele que muda. Não é aquele que sente remorso. É aquele que tem uma mudança radical de mente e atitude. Eu só compreendo a razão do arrependimento quando eu levo uma vida de arrependido, quando eu sinto o peso do pecado, sinto o mal que ele me faz, sinto o mal que ele faz na ofensa a Deus. E aí eu procuro ter uma vida diferente. E João, ele não era um qualquer. A Bíblia vai dizer que ele era aquele de quem o profeta Isaías falou no verso 3. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou seja, acerte os seus caminhos. Endireitar as veredas, para que a gente saiba um pouco sobre isso, significa arrumar os caminhos para quando os reis fossem nas províncias mais distantes, né? Então, quando isso fosse acontecer, quando isso ia acontecer, na verdade, os reis mandavam à frente seus engenheiros e eles iam acertando, aplainando os caminhos para que quando a carruagem real, os cavalos reais passassem por aquela rua, ela não tivesse mais tão torta, né? Ela estivesse mais reta possível. João, ele vem nesse propósito, endireitando o caminho de Israel para a chegada do Messias, né? João, ele é o precursor de Jesus, tanto na sua vinda, porque ele nasce antes de Jesus, quanto na sua morte, né? Ele veio simplesmente para isso. O João, ele não galga uma posição que não é dele, ele vem simplesmente para aplainar os caminhos para a chegada de Jesus, né? E aí a Bíblia vai dizer que João, versículo 4, vivia, no versículo 1, como diz, o deserto da Judéia, e que ele vivia vestido de vestes de pelo de camelo, trazia sobre si um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres, né? Uma refeição simples, a mostra de que é uma pessoa que fugiu dos luxos do palácio, fugiu de uma vida de luxo para viver de fato a mensagem a qual ele veio a proclamar, né? E a Bíblia vai dizer que ia com ele multidões de Jerusalém, Judéia e toda a região, confessando os seus pecados e sendo batizados por ele no Rio Jordão. Mas João, ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham até ele ao batismo, mas ele olha para eles e não vê fruto de arrependimento. Então ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Isso aqui é interessante. Não adianta apenas eu me arrepender. Eu tenho que começar agora a produzir frutos de arrependido. Não adianta eu falar que eu me arrependi, mas continuar produzindo os mesmos frutos na minha vida, da vida de antes. Então eu preciso produzir agora frutos de uma vida arrependida. João não via isso nos saduceus e fariseus, que eram as duas maiores grupos religiosos da época de Jesus que vieram até ele, né? E aí ele vai dizer: olha, não apele para filiação humana. Não adianta vocês bater no ombro e dizer que tem por pai Abraão, porque Deus pode levantar filhos desta pedra a Abraão. E o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Se nós não produzirmos bons frutos, seremos cortados e lançados ao fogo. E aí João vai dizendo, colocando que ele não tinha proeminência, que ele não era o grande, mas ele só anunciava. No versículo 11 ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a palha limpará da sua eira, recolhendo trigo no celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Bom, aqui há pelo menos duas versões acerca desse batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Uma parte de estudiosos vai entender que esse batismo se dá com o Espírito Santo e com fogo é um fogo eterno, um fogo no sentido de juízo eterno de Deus. Outra parte de estudiosos vão compreender que o batismo com o Espírito Santo ele é também trazido com fogo, um fogo que traz purificação. Quanto a isso eu vou trazer uma nota à parte para não estender muito o versículo, tá bom? Mas aí a Bíblia vai dizer no versículo 13
que veio então Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João dizia: não, eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? Mas Jesus disse: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. E quando Jesus foi batizado, versículo 16, e saiu da água, nesse instante o céu se abriu, e o Espírito de Deus pousou sobre ele, descendo como uma pomba. E uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui é uma apresentação da triunidade, né? Assim como a Trindade se apresenta no princípio de tudo na criação, Gênesis 1, a partir do versículo 1, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. Assim como a Trindade vai se apresentar na criação de todas as coisas, a Trindade agora também vai se apresentar na redenção da humanidade, né? Jesus, ele vem até João, João compreende, olhando para ele, sabendo quem ele era, que Jesus não tinha pecado. É por isso que Jesus está querendo se privar da honra de batizar Jesus. Ele havia dito pouco atrás aos fariseus e saduceus que eles tinham que ter uma vida transformada e produzir frutos dignos de arrependimento. E João sabia que Jesus não tinha nada para se arrepender. Mas João compreende quando Jesus disse: olha, eu preciso que se cumpra toda a justiça. O batismo de Jesus, aí João então compreende, ele vai e batiza Jesus. O batismo de Jesus era Jesus dizendo: eu preciso me identificar com o meu povo. O meu povo é pecador e vai sofrer a ira de Deus. E eu preciso passar por esse batismo, para eles compreenderem que eu vou tomar sobre mim todo o pecado da humanidade. Então o batismo de Jesus, ele tem pelo menos aí uma função, há várias funções, mas vamos tratar dessa função, que é a função de pertencimento, né? Eu vim como homem, abandonei a minha glória, abandonei a minha divindade, porque é isso que fala em Filipenses capítulo 2, né? Jesus, ele não usurpa o seu direito de ser Deus quando vem a humanidade. Então agora, como homem que ele quer assumir todo o papel daquele que vai ser o nosso sacrifício perfeito. Ele então toma para si, no batismo da cruz, o sentido de pertencimento ao povo de Israel. Eu pertenço ao povo, e não só de Israel, mas de todo mundo, que vai sofrer o juízo de Deus. O batismo de Jesus tem esse sentido para nós de pertencimento, né? O batismo de Jesus também tem para nós a apresentação de filiação, né? Porque quando Jesus se batiza na água, a voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus está dando uma testificação diante daquele povo que Jesus é de fato aquele que veio morrer por eles. E o batismo de Jesus, ele tem então esse papel de identificação, de filiação, e também tem o papel, como eu já disse, de salvação, porque no batismo de Jesus, ele leva sobre ele, de maneira figurada, que ele vai fazer depois na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade, levando sobre ele, mostrando que ele é aquele que veio para cumprir e ser o sacrifício perfeito pela minha e pela sua vida. Eu quero finalizar aqui o capítulo 3 de João com uma mensagem de Fritz, que eu acho muito interessante. Fritz, ele destaca o contraste entre o início do capítulo 3 desse evangelho de Mateus, né? Na verdade eu acho que eu falei João, mas é Mateus. Fritz, ele faz um contraste entre o início desse evangelho de Mateus 3 e o final desse evangelho. Ele vai dizer que no início a gente começa com as duras palavras de condenação de João. No final, o Cordeiro toma para si todo o juízo de Deus ao se batizar no lugar dos pecadores. Fritz vai dizer que no início do capítulo tinha o juízo, no final a graça. Lá no início, a lei, no final, o evangelho.